Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, diante aí da letargia, do silêncio de boa parte aí da imprensa brasileira, imprensa tradicional, é importante essa manifestação de alguns veículos internacionais aí mostrando e criticando as decisões do ministro Alexandre de Moraes e os abusos do Supremo internacionalmente. Augusto, como é que você vê isso? Esse problema está ocupando mais espaço, Paula, na imprensa de outros países do que na velha imprensa brasileira. Boa noite, Paula, boa noite, meu amigo Piotr, meu irmão Silvio, grande Consta, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. O Alexandre de Moraes, eu repetia isso aqui várias vezes, ele primeiro age, depois pensa nas consequências, se é que pensa, se é que pensa. Como é que um estrangeiro ou alguém que mora num país realmente democrático vai entender, por exemplo, a punição aplicada a Starlink, o que ele ensaiou? É a mesma coisa um jornalista que comparou há pouco tempo isso, há poucos dias. É a mesma coisa que você pagar o rombo, fechar o rombo das lojas americanas com o dinheiro que é controlada por um integrante daquele grupo do Jorge Paulo Lema, né? As contas da Ambev, por exemplo. As contas, aí você pega a Ambev para pagar. Por que a justiça, se o Supremo forma jurisprudência, se os demais ministros concordam, por que não fazem isso para resolver o problema? Porque eles sabem que isso aí é um absurdo. E aí você começa a mexer com empresas estrangeiras. E no caso da Starlink, a Starlink é indispensável. Há regiões brasileiras aí que os ministros desconhecem, porque eles vão falar sobre o papel espetacular do Supremo em defesa da democracia em outros países aí bem desinformados. Eles não vão falar sobre a Amazônia para eles. O que acontece se sai a Starlink? Então é uma confusão e um caso de burrice, né? Burrice. Aquele slogan do governo, um dos slogans, o Brasil voltou, né? Voltou no sentido de andar para trás, no sentido de se transformar na vanguarda do atraso, né? Como disse um ministro do governo Sarney. Sarney é a vanguarda do atraso. Achou bonito? O Lula está na vanguarda do atraso. Basta ver a concordância com tudo isso que está acontecendo. Quem toma decisões em nome do Brasil é o Supremo. Sim. O governo federal fica quieto. Portanto, se subordina a essas decisões. Eu trabalhei sob censura entre 1970 e 75, começando a minha carreira. Era pior, é pior agora, porque não tem regras. Estamos trabalhando desde 2019 sob censura. É uma censura velada e que às vezes se torna explícita mesmo, como agora. Estamos vendo como agia nos bastidores, ali nos porões do Supremo e do TSE, o Moraes e seus comparsas. Estamos vendo. Então o Brasil voltou sim, voltou aos tempos do AI-5.